Olá, começando hoje mais uma prosa penal. Aguardar as pessoas entrarem para a gente dar início. Pessoal entrando aí, Dr. Thiago Tiburcio, Dr. Flávio Grossi, boa noite. Rodrigo. Nós vamos falar hoje aí do porte de arma, porte de trânsito. Túlio Alarcon também, seja bem-vindo. Esperando o Dr. José Antônio entrar para a gente começar. Lucas. Alguns alunos aí já entrando na live também. Doutor José Antônio, se tiver, vi que o senhor já entrou, só solicitar para participar da conversa para eu autorizar aqui. Felipe também, Patrícia. Tudo jóia, Patrícia, na medida do possível. Obrigado por perguntar. Você tá bem também? O doutor José Antônio entrou agora. E aí, consegui entrar, Rafael? Tudo bom, Zé? Tudo beleza? Ah, bacana. Dá uns 2 minutinhos aqui, o pessoal vem entrando. Uhum. Conseguiu conectar aí direitinho? Consegui. Eu demorei um pouquinho para entrar, porque eu tive que mudar aqui o suporte Ah, tranquilo. do celular. Tranquilo. Esse mundo digital a gente vai aprendendo. O Túlio tá te É. cumprimentando aí. Um abraço, Túlio. Túlio também marcar uma live com ele, é um grande praticante aí, instrutor, né, de tiro esportivo também, um cara de extrema competência. O Túlio teve uma carreira policial assim exemplar, né? E ainda na polícia ele se dedicou aí ao conhecimento aí de armas, munições, treinamento. É um dos melhores, se não o melhor instrutor que a gente tem em Minas, né? Belo Horizonte não é Minas. Bacana. Vamos marcar aí uma live com ele também. Tem que Então, gente, marcar. o pessoal tá entrando aí, vou apresentar um pouco aqui para a gente começar o bate-papo. Nosso tempo no Instagram é curto, né? Então, vamos iniciando, como de praxe pontualmente, né? 19 horas. Pessoal, hoje, dia 16 de julho, dando sequência ao projeto Prosa Penal, que iniciou nesse mês agora, nós já tivemos a primeira palestra sobre atuação da Polícia Judiciária em crimes ambientais. A segunda palestra foi a atuação do Ministério Público no Juizado Especial Criminal, na semana passada. E hoje a gente vai falar sobre os direitos e deveres do atirador esportivo e a diferença entre porte de trânsito e porte de arma, a confusão que muitas pessoas fazem, um momento que a gente vive hoje um pouco diferente, né, um momento político um pouco diferente. O nosso viés aqui, o nosso papo não é político, não é defender bandeira A, bandeira B, é uma ideia realmente para a gente ter uma prosa, aprender um pouco mais, conhecimento nunca é demais, saber um pouco aí das peculiaridades desse abre aspas, né, mundo do tiro, mundo do esporte, na verdade, no que diz respeito à prática esportiva, melhor dizendo, de tiro. E nada melhor do que a gente prosear, bater um papo com pessoas que entendem, né? Eu tenho uma atuação na esfera criminal, não sou atirador esportivo, já fiz curso de tiro, de vez em quando participo, vou em alguns estandes com instrutores capacitados, com o próprio doutor Zé Antônio já me levou, com alguns amigos, mas não sou assíduo, não sou um praticante assíduo que participa de competições e nada. Sou curioso, acho bacana. Na minha atuação no direito penal, a gente precisa de um conhecimento, porque
porte ilegal de armas tem acontecido com muita frequência. Muita. Conversando com alguns delegados um tempo atrás, relataram isso também a mim, que tem tido essa questão de flagrante, e muitos desses portes dizem respeito a atiradores esportivos que, por vezes, de maneira equivocada, acham que tem o porte irrestrito, ou melhor, o porte de armas irrestrito, né? Então, conversando com o Dr. José Antônio, ele me passou um panorama disso, surgiu essa ideia da prosa. Tá? Dr. José Antônio, gente, só para dar a palavra a ele, é advogado, tá? Eu até num vídeo que eu fiz, eu falei que ele é instrutor de armamento e advogado. Vou corrigir aqui, ele é advogado ao contrário. E instrutor, né? Uhum. O Dr. José Antônio tem isso como um hobby e de muitos anos vem aperfeiçoando esse hobby, e hoje ele colabora muito com pessoas que querem conhecer, querem aprender. É uma pessoa que, além de conhecer a matéria, tem uma boa vontade. Falo por mim próprio, que já tive a oportunidade de ir com ele em stands de tiro e me ensinou muito, é muito legal, muito bacana, tá? Então, vou abrir a palavra. Gostaria que o senhor falasse pra gente. Eu vou tirar o senhor, porque é uma prosa e a gente já tem um contato há algum tempo. Mas gostaria que você falasse pra gente o que hoje a pessoa precisa para requerer o porte de arma, se está fácil, está difícil, se esse governo atual mudou isso, não mudou, muita gente acha que mudou, a gente acha que não mudou, quais as peculiaridades, o que é o atirador esportivo, quais as práticas mais comuns hoje de tiro esportivo, em Minas Gerais principalmente, né, que é o nosso estado, o que as pessoas têm se equivocado aí com essa questão do porte de arma. Então gostaria que o senhor explanasse para a gente, e aí, à medida que for surgindo algumas dúvidas, quem quiser mandar dúvida, ou então eu vou também selecionei algumas dúvidas aqui, vou perguntando para você, né? São 19h07 agora. Vamos, se tiver o tempo esgotando, eu vou te avisando para a gente fazer as inserções, beleza? Obrigado, seja bem-vindo aí mais uma vez, e a palavra é toda sua. Rafael, primeiramente eu queria te agradecer aí pelo convite e também gostaria de parabenizar aí pela sua iniciativa. Eu vejo aí que você vem tentando trazer temas assim, muitas vezes até espinhosos, né? Mas você vem tentando trazer eles de uma maneira mais amena, mais leve. A gente, enquanto advogado, operador do direito, a gente tem a tendência de, muitas vezes, colocar determinado tema com muita técnica, com muito preciosismo, e isso acaba dificultando a compreensão de parcela significativa da sociedade de questões que são de interesse de todos, né? Então, durante essa prosa, a gente vai tratar das questões que foram propostas de uma maneira bem simples, tentando fugir do juridiquês, certo? Sim. E vamos lá. A gente está vivendo, não só no Brasil, acredito que no mundo inteiro, uma tendência das pessoas se armarem. Então, assim, em diversos locais do mundo, até mesmo nos Estados Unidos, agora por conta da pandemia do coronavírus, teve um boom de armas, de venda de armas. Então, até os próprios desarmamentistas passaram a adquirir armas para poder se defender. Então, de tempos em tempos, a gente verifica esse aumento, esse crescimento, e a depender aí do governo, do viés do governo, né, sem adentrar em questões políticas, que não é o caso, se torna um pouco mais difícil ou um pouco mais facilitado aí, tanto a aquisição quanto até o porte de armas. No Brasil, a partir eu não coloco nem a data da posse do presidente Jair Bolsonaro. Durante o período de pré-campanha e de campanha, já houve uma corrida armamentista aqui no país. E já houve também por parte da sociedade um questionamento do porquê que eu não posso adquirir arma. Por que o delegado da Polícia Federal, no caso de uma arma para posse, porque ele tem a discricionariedade de conceder para Rafael o direito de adquirir um aporte e não pode conceder para José, sendo que eles preenchem de maneira objetiva os mesmos requisitos. Então, há cerca de 4 anos atrás, quando eu adquiri a minha primeira arma, eu tive que formular uma declaração, quase que implorando para o delegado de Polícia Federal,
de que eu não iria cometer crimes, que eu iria usar essa arma, em último caso, apenas para defender a minha vida e a vida de minha família. Hoje não. Hoje, para a aquisição da arma junto à Polícia Federal, se o cidadão preenche os requisitos objetivos de lei, que no caso nem é lei, é uma instrução normativa da PF, o delegado está obrigado a deferir a concessão do registro desse armamento. Hoje, basicamente, a gente tem duas formas de aquisição de arma. A gente vai poder adquirir arma pelo sistema Sinarme, que é um sistema vinculado à Polícia Federal, e a gente pode adquirir, agente civil, né? E a gente pode adquirir essa arma pelo Exército, pelo sistema Sigma. O sistema Sinarme, para a gente, é uma arma que vai ser utilizada exclusivamente para defesa residencial, defesa do seu local de trabalho, certo? Ao passo que a arma do Sigma, você pode praticar o esporte. Você vai, mediante uma autorização do Exército, você pode comprar até 30 armas de cada modelo. E então, a diferença reside basicamente nisso. Em ambas você vai ter a posse, só que a arma do Sigma é uma arma que você vai poder utilizar para a prática esportiva. O atirador desportivo, assim como toda a sociedade, enfrenta o problema da criminalidade. Então, muitas vezes a pessoa estava se dirigindo até o stand de tiro, o clube de tiro, com 30 armas, 20 armas no porta-mala do carro, e não tinha condição nesse trajeto, nesse deslocamento, de se defender. Quando foi no ano de 2017, o Exército publicou uma norma permitindo que, nos deslocamentos para treinamento e competição, o atirador desportivo poderia trazer consigo, a pronto uso, carregado e alimentado, uma arma para defender o seu acervo e para defender a si próprio. É o chamado porte de trânsito. O porte de trânsito é um documento que a gente obtém todas as vezes que a gente adquire uma arma junto ao Exército. Logo depois que sai o registro, sai esse documento. E o que vem escrito nesse documento? O atirador poderá portar uma arma de fogo curta municiada, alimentada, carregada nos deslocamentos do local de guarda do acervo para os locais de competição e ou treinamento, por meio da apresentação de CR do atirador, CRAF e da guia de tráfego, válido nos termos do artigo 5º do decreto 9846/19, que foi um dos poucos decretos que restaram aí do Bolsonaro, que ele publicou logo nos primeiros meses de governo. Só te fazer uma pergunta, José. Você mencionou que hoje a gente consegue o registro, que é diferente do porte da posse, né? O registro da arma, ou pela PF ou pelo Exército. Tá? Queria te perguntar dentro disso para a gente focar nesse tema. Qual que é a diferença desses registros? Por que eu vou ter o registro pelo Exército ou por que eu vou ter pela PF? E segundo, isso que você mencionou, no trajeto para o curso, o clube de tiro, se você tem aí 10 armas. Mas não está falando clube de tiro, não. Ah, tá. Então, aí já entra no... Isso, no trajeto para a prática esportiva. Seria isso? Não. O que a gente, principalmente os advogados criminalistas, como é o seu caso, um advogado brilhante, inclusive, que eu conheço, toda norma restritiva, ela tem que ser interpretada, vamos dizer assim, com muita atenção. Então, eu vou te explicar, vou entrar nessa questão do registro, mas antes eu queria pontuar essa questão do porte de trânsito. O que a lei fala é que o atirador pode transportar uma arma curta municiada pronto uso. Para quê? Nos seus deslocamentos de treinamento e competição. A lei não fala que ele tem que ir para um estande de tiro. Apesar do que nós desempenhamos nossa atividade em estandes de tiro. Só que eu posso muito bem fazer um treinamento seco. Como, aliás, é praxe, tanto por uma questão de custo, quanto por uma questão de habitualidade de treinamento. O que é esse treinamento em seco?
É um treinamento que você vai usar, via de regra, você vai usar uma munição inerte, uma munição que a gente chama munição de manejo, e você vai treinar o saque, você vai treinar o podreamento da arma, você vai treinar posição de tiro, empunhadura, visada, etc., retenção. Então, tem havido uma interpretação, nesse particular, na minha visão, uma interpretação equivocada. O meu trajeto, o meu deslocamento não está distrito a clube e estande de tiro, nem tampouco a competição. Eu posso muito bem sair da minha casa e ir para o meu escritório e no horário do almoço eu fazer um treinamento em seco. E, na minha ótica, eu tenho direito de portar nesse trajeto uma arma de porte alimentada, municiada e alimentada. Pronto uso. Mas vamos lá. Qual arma que você pode usar? Se você tem 5 armas, algumas pelo Exército, algumas pela PF, você pode optar por qualquer uma dessas para utilizar pronto uso ou não? Ou só do Exército ou só da PF? Excelente pergunta, Rafael. A arma que você vai portar, além da arma e da munição, né, você vai ter que portar a GT, né, que é a guia de trânsito. Você vai ter que portar o CR, que é o certificado de registro, que é o documento que te habilita a adquirir esse armamento, certo? É o seu credenciamento junto ao Exército. E você vai ter que portar também o CRAF da arma, que é o certificado de registro de arma de fogo. Então, você deve se recordar bem, todas as vezes que a gente foi atirar, além das armas, eu carregava uma papelada danada. Sim. Porque junto com a arma você tem que trabalhar você tem que carregar também essa documentação original. Não vale cópia também não. É como se fosse o nosso documento de identidade. A gente não vai no cartório, tira uma cópia autêntica e guarda na carteira. A gente anda com o nosso original. De igual forma, essa documentação também. O máximo que a gente faz para evitar de estragar os documentos é emplastificar e tem que estar junto com a arma. E aí entra uma outra questão, que tem havido grande debate. Só queria fazer um outro parênteses, Rafael. Eu não sou advogado criminalista. Eu milito na área civil, mas comecei a ter muito interesse pela temática em razão do exercício da minha atividade. Então, eu não quero, né, ser pego desprevenido. Falei, a gente está andando com arma e munição. Eu tenho ciência de que as polícias, militares, civil, por mais boa vontade que tenham, elas não têm acesso a essa informação. Então, eu decidi estudar um pouco e venho fazendo um trabalho de formiguinha, tanto para os meus colegas atiradores, quanto para as pessoas que têm interesse em eventualmente se tornar atirador, etc. O Exército, em relação a isso, o Exército até fez uma síntese do que seria a portaria, com aquelas dúvidas frequentes, perguntas e respostas simples, e encaminhou as secretarias de segurança pública de cada estado para que as respectivas secretarias procedessem a uma informação melhor, mais assertiva aos seus membros, as forças policiais, melhor dizendo, né? E o que eu já percebi muitas vezes é de policial virar e falar assim, nunca ouvi falar disso, não sei. Acontece? Aí eu virei e falei assim, mas peraí, tem uma orientação aqui do Exército para a Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria não comunicou o meu batalhão, a Secretaria não comunicou a delegacias, né? Enfim. E às vezes os policiais, como você disse, têm boa vontade, mas para evitarem até uma possível prevaricação, eles tendem a reter, a efetuar, a deter o indivíduo, melhor dizendo, e levá-lo à presença da autoridade policial. E aí a autoridade policial tem ali, às vezes, né, mais o traquejo, ou então tem o tempo ali para parar, sentar, pesquisar, ligar para algum órgão, que às vezes o policial na rua, na hora, ele não tem. Ele precisa fazer aquela apreensão, precisa encaminhar e depois sejam tomadas as devidas providências, né? Mas já houve essa comunicação por parte do Exército. Infelizmente, muitas secretarias de segurança pública, por questões políticas, e aqui eu aponto o dedo na ferida, sim, porque isso é uma política do governo atual. Repita, a gente não está discutindo questão política aqui na live, mas
às vezes um secretário de segurança pública do estado X, por uma questão política, fala assim, não vou comunicar às forças de segurança porque eu sou contra. E isso é o dever dele de comunicar. Ele pode optar e ser discricionário se ele comunica ou não comunica por causa de uma empatia ou não política, né? Sim. A gente enfrenta, além da ignorância, da má formação, da falta de informação, a gente enfrenta também preconceito. As armas foram demonizadas ao longo de anos, né? A sua utilização foi demonizada ao longo de anos. Então, essa herança, vamos dizer assim, essa herança maldita vem acompanhando as polícias até os dias atuais. Então, a gente, respeitando, né, a opinião de cada um, do mesmo jeito que eu respeito uma pessoa que não gosta de arma, tem pavor de arma, acha que é tudo uma chatice, uma babaquice, eu também espero que essas pessoas respeitem o meu direito, tanto de ter uma arma para defesa, também o meu direito de praticar um esporte regulamentado. O atirador esportivo é uma pessoa assim, além do tiro ser caro, além do tiro ser burocrático, existe ainda esse preconceito. Então, assim, não é fácil da gente desempenhar a nossa atividade, não é fácil da gente praticar o esporte. Mas com o tempo a gente vai quebrando essas barreiras e vai, vamos dizer assim, viver com mais naturalidade nessa questão. Eu acho assim, Rafael, as pessoas têm confundido bastante porte de arma com porte de trânsito. E essa confusão, muitas vezes, ela é até proposital. O atirador, ele começa a se envolver com as armas, etc., e começa a entender que ele tem o direito de usar essa arma 24 horas por dia, 7 dias da semana. Esse cidadão, mais dia menos dia, ele vai incorrer, ele vai ter a má sorte de cair numa blitz, etc., e vai ser preso. O porte ilegal de arma. O nosso porte, ele está condicionado a treinamento em competição, e junto com as armas eu tenho que carregar toda essa documentação. Existem inúmeros precedentes, majoritariamente assim, acima de 90%, que vai dizer que se tiver faltando esse papel aqui, é porte ilegal. Então, assim, quando essa pessoa cai vamos dizer assim, cai numa blitz, é presa em flagrante, é ratificada essa prisão, etc., além de gastar uma grana com advogado, além de sujar o nome dele, qual que vai ser a consequência? Ele não vai mais poder nem adquirir uma arma para defesa, nem tampouco uma arma para a prática do tiro esportivo. Porque um dos requisitos que existe é a pessoa ter ficha limpa, ela não pode ter nenhuma condenação criminal. O atirador, ele tem que passar por diversas etapas. A primeira dela, um exame psicológico, tanto para a arma da Polícia Federal, né, uma arma para defesa, quanto para uma arma pelo Exército, pelo sistema Sigma. Ele tem que passar por um teste psicológico, psicotécnico, tem que passar por um exame prático de tiro. Depois ele vai apresentar todas as certidões negativas. Se esse cara for preso no porte ilegal, se esse CR dele, né, se essa autorização que ele tem não for cancelada de imediato, ele não vai conseguir renovar. Então é muito importante que o atirador tenha ciência que ele não tem porte de arma. Eu não tenho porte de arma, mas eu vejo que vários colegas entendem que tem e querem trabalhar nesse limite que é perigosíssimo. Porque além de você ter que responder um processo de natureza criminal, que é muito pesado, principalmente para o cidadão de bem, ele vai perder todas as armas e vai perder o direito de praticar o esporte, que é fantástico. Então, eu queria passar para você aqui, Rafael, o significado de alguns por exemplo, o que é CAC?
CAC é a abreviação de caçador, atirador e colecionador. Eu posso ser só CAC, ou eu posso ser só colecionador, eu posso ser atirador, ou eu posso ser só colecionador, ou eu posso ser os três. Quando a gente dá entrada nesse pedido junto ao Exército, você escolhe. Você pode escolher ser os três, ou você pode escolher ser apenas um deles. CR. Essa sigla significa Certificado de Registro. É esse documento aqui. Esse documento é uma autorização para a utilização de armas, PCR, que é produto controlado pelo Exército. O atirador tem porte de arma? Não, não tem porte de arma. É uma questão que muita gente acha que tem, mas não. Nós temos uma autorização precária e efêmera, né, vamos dizer assim, para transitar em deslocamentos de treinamento e competição com as nossas armas. Então, aí, todas as demais armas do nosso acervo, elas têm que estar descarregadas, arma de um lado, munição de outro, dentro do porta-malas do carro, mas é assegurado o direito de você pegar uma dessas armas do seu acervo, uma arma curta de porte, e colocar na cintura. Eu vou reiterar a pergunta, então, para o senhor. Qualquer uma dessas armas, se você tiver o registro, estiver portando todos esses documentos, o senhor pode pegar qualquer uma dessas armas de pronto uso ou não? Não. Por que eu não posso? Justamente porque a arma da Polícia Federal, eu não vou conseguir obter esse documento, que é a guia de tráfego. Eu só obtenho essa guia pelo Exército. A guia que é expedida pela Polícia Federal, pelo sistema SINARM, é uma guia de trânsito. Hoje, a gente pode, com uma arma registrada na Polícia Federal, a gente pode, a cada 180 dias, obter junto à Polícia Federal uma autorização para levar essa arma desmuniciada, descarregada, desmuniciada, para o estande de tiro. Por que veio essa norma? Essa norma veio porque a pessoa, muitas vezes, ela comprava uma arma pela Polícia Federal e nunca ia efetuar um disparo. Ela não saberia nem se um dia eventualmente precisasse usar, ela não saberia nem se essa arma estava funcionando. Então, para o atirador esportivo é interessante, pelo menos uma arma, até para proteção do seu acervo no deslocamento, que ele tem uma arma registrada pelo Exército, pelo menos. Porque se todas as armas dele forem registradas... Então, todas as armas do atirador, Rafael, tem que ser registradas pelo Exército. São no sistema Sigma. Okay. São pelo Exército. Agora, o que hoje, a partir hoje não, né? Ano passado, tem um decreto do presidente Jair Bolsonaro que autorizou ao atirador desportivo, àquele que possui CR, Certificado de Registro junto ao Exército, autorizou que se realize o transporte de arma no sistema Sigma ou no sistema SINARM, que é da Polícia Federal, eu posso transportar essa arma desmuniciada. Então, assim como eu pego parte do meu acervo de atirador e coloco na bolsa, eu posso pegar minhas armas do SINARM e colocar na bolsa também e transitar com elas. E esse trânsito independe, o trânsito da arma desmuniciada independe de guia. Ok. Então, eu só vou ter a necessidade da guia, da GT, para transportar a arma carregada na cintura. Aí eu vou precisar desse documento aqui. Que a Polícia Federal não concede. Que a Polícia Federal não concede. Não concede. A Polícia Federal concede para, né, com muito custo, alguém pode vir a conseguir o porte federal de arma. Aí são outros 500, vai haver aí a interpretação da autoridade policial, se você está sofrendo ameaça, se você exerce alguma atividade de risco, e etc. Inclusive, vem escrito nessa guia, Rafael, documento comprobatório de porte de trânsito. Não vem escrito documento comprobatório de porte de arma. Esse documento me autoriza a portar em trânsito. O detalhe que tem causado muita prisão ilegal é que alguns agentes, inclusive a gente vê decisão judicial que tem interpretado, na nossa visão, de maneira equivocada essa questão do trânsito. Na guia, na lei, não vem escrito que eu posso deslocar do ponto A ao ponto B. Na guia, o documento comprobatório de trânsito, do porte de trânsito,
vem escrito que eu posso portar uma arma em trânsito para competição ou treinamento. Não vem escrito também que esse treinamento tem que ocorrer em stand de tiro. Então, muitas vezes a pessoa é parada numa blitz, está armada. Você está voltando de onde? Eu falei, estou voltando da minha casa. Uai, mas você está armado? Hoje é domingo, 10 horas da noite, não tem stand aberto? Eu falei, não, eu estava fazendo um treinamento na casa da minha mãe. Ao passo que também tem os atiradores que abusam. Então o cara está numa boate, bêbado, com a arma na cintura. Ele não está em trânsito, ele não está em treinamento, ele não está em competição. Ele está portando de maneira ilegal a arma. Então tem que haver essa distinção, porque não existe predefinição de itinerário, isso a lei não impõe, e a lei assegura que eu vá, que eu me desloque, eu posso inclusive embarcar com essa arma. Eu chego no guichê da companhia aérea, despacho essa arma e pego essa arma junto com minhas malas e vou para uma competição, por exemplo. Então, e depois que eu pego essas armas, se eu estiver transportando mais de uma, eu pego a arma curta, coloco na cintura e vou para o meu destino. Essa guia de trânsito, ela te autoriza em âmbito nacional o porte de trânsito, mas ele é restrito ao trânsito de treinamento e competição. Aí tem muitas pessoas utilizando arma de fogo registrada no Sigma para fazer escolta, para fazer defesa, vamos dizer assim, privada, né? Trabalhando como segurança privada e por aí vai. Todos esses cidadãos vão incorrer em crime de porte ilegal. Só um parênteses aqui. O que eu já presenciei? Quando a gente está falando do porte de armas, ele está na 10.286, lei 10.286 ou 10.826. 10.826 é o Estatuto de Desarmamento. O Estatuto de Desarmamento 10.826. E aí, no artigo 14, se não me engano, ele traz o porte legal. O que eu acho interessante a gente frisar aqui? Primeiro, a posse é o fato de você ter na sua casa ou no seu escritório. A posse nunca foi, ao meu ver, dificultada caso você... Foi sim, Rafael. A posse também? Foi, você lembra que eu te falei logo no começo? Para aquisição essa daqui foi minha primeira arma de fogo. Para aquisição dessa arma, eu tive que preencher uma declaração pro delegado. Não, tudo bem, mas a questão é falando para ele que eu era um cara legal, que eu era um cara gente boa, que eu nunca ia usar essa arma para fazer mal para ninguém, etc. Existia, àquela época, um critério subjetivo que o delegado, ele mesmo que o cidadão, mesmo que Rafael preenchesse todos os requisitos de lei, ou seja, tenha passado no teste psicotécnico, tenha passado no teste prático de tiro e tenha uma ficha limpa, mesmo assim você tinha que declarar efetiva necessidade. Não, tudo bem. Hoje isso acabou. Então deixa eu reformular aqui. Não é que a posse, ela sempre teve a permissão, ela havia permissão, o próprio Estatuto de Desarmamento não tem aquela restrição como o porte, e o porte, de fato, é aquele quase impossível se não for aquelas profissões pré-definidas ou autorizadas em lei. A posse, muitas vezes as pessoas confundiam, eu posso comprar uma arma, eu consegui autorização para comprar, eu tenho a posse, e aí o cara pega lá, já que eu tenho a posse, eu vou ali na padaria com ela, eu vou em tal lugar, uma coisa perto, e aí já configura, a partir do momento que você saiu do local da posse, com a arma já configura o porte, né? Pela 10.826. A outra questão que eu já vi também é o seguinte, atiradores esportivos, igual você muito bem falou, não há necessidade, pelo que você explicou, do critério do deslocamento, de informar o deslocamento. Mas, logicamente, tem que haver um bom senso. O indivíduo é parado numa blitz, 3 horas da manhã, voltando de um bar, voltando de uma boate, armado e fala que é atirador esportivo que estava indo praticar o tiro... Porte legal. Ele já está errado por ter ingerido bebida alcoólica e, enfim. É igual beber e dirigir, mas não pode beber e portar arma. Até quem tem o porte também não pode portar quando faz uso de bebida alcoólica ou outras substâncias. A questão eu já tive a situação do indivíduo atirador esportivo, valendo-se às vezes ou de uma ignorância ou do jeitinho, ali querendo dar um jeitinho, desmuniciava a arma, colocava munição no porta-luva, polícia parava e falou, não, estou transportando a arma desmuniciada. E o transporte pode, Rafa.
E o que eu acho bacana, não, tudo bem. Só que se ele tiver com a arma desmuniciada, fora os critérios do atirador esportivo, etc., configura o porte legal. Se ele tiver com a Uhum, arma desmuniciada e essa arma, que na polícia até o pessoal faz o teste de efetividade, né? Que ele coloca uma caneta Bic e dá um uhum, tiro para testar se a arma funcionava. O STJ e o STF já firmaram o entendimento. Isso era havia uma ampla divisão disso. O STF entendia que o porte de arma desmuniciada era porte ilegal e o STJ entendia que desmuniciada não tinha nenhum perigo. Já uniformizaram isso daí, entendendo que a arma sem munição pode sim configurar o porte legal. E a munição, que a gente tem lá previsão legal também no Estatuto do Desarmamento sobre o porte de munição, se o indivíduo estiver com a munição, não estiver com a arma e ele não pertencer a nenhum grupo civil, grupo milícia, melhor dizendo, a uhum. atipicidade da conduta e configura o princípio da insignificância. A gente teve recentemente um indivíduo que no avião, um atirador esportivo, estava com as Eu vi esse munições na caso. mochila, foi preso, foi detido, melhor dizendo, e conseguiu-se depois provar, pelo princípio da insignificância, a tipicidade da conduta. Né? Então as pessoas, às vezes, ou utilizam às vezes, de um não conhecimento, né? Mas o nosso ordenamento não pode, você não pode alegar o desconhecimento de lei, isso não é causa que não gere punibilidade, ela é de fato, né, uma atenuante, mas não é uma causa que gere, o desconhecimento não pode gerar a tipicidade da conduta por si só. Então o indivíduo com uma arma desmuniciada, ele pode insurgir como porte legal, mas uma munição sem a arma, se ele não for nenhum grupo armado, nenhuma milícia, há o princípio da insignificância. Hoje já há o entendimento jurisprudencial, o que não quer dizer que pode deixar de deter o indivíduo ou coisa do tipo. Né? Rafael, eu assim, a norma né, as normas que regulamentam a utilização de arma de fogo, seja para posse, seja para a prática esportiva, elas são muito esparsas, sabe? Uhum. Então a gente começa aí pelo Estatuto de Desarmamento, pela Lei 10.826 de 2003, e vai passando aí, perpassando aí, até pelos decretos do Bolsonaro, instruções normativas da Polícia Federal, regulamentações do próprio Exército, etc. Em regra, o que a gente tem? A gente tem uma definição bem clara na lei do que é posse, do que é porte, certo? Sim. E para algumas atividades, como o caso, por exemplo, do CAC, do colecionador, do atirador e do caçador, a gente tem uma regulamentação própria que nos autoriza, para treinamento e competição, o porte de uma arma pronto uso, uma arma curta pronto uso. Quer ver um exemplo? Eu estou saindo da minha residência e vou até o stand de tiro. Eu posso portar uma arma, então eu tenho que escolher uma arma do meu acervo. Se eu tiver com duas armas alimentadas, carregadas, eu entendo que configura o porte legal. Sim. Então, assim, por quê? Porque a gente tem que interpretar a lei tal como ela foi posta. A gente não pode fazer uma ginástica mental para entender que isso é uma infração administrativa, que isso é algo sem importância. É de muita importância, sim, porque o nosso porte, ele é para proteger o nosso acervo. A gente não consegue atirar com duas armas, é muito difícil. Então, assim, quanto mais arma tiver a pronto uso, sabe, essa situação toda maximiza o eventual incidente que ocorrer. Então, por exemplo, se o bandido, né, se o meliante conseguir subtrair a minha arma, ele vai roubar uma arma. Se ele conseguir subtrair duas armas pronto uso, o estrago vai ser bem maior. Eu acho que essa que foi a intenção da lei. Garantir a você, atirador, que trabalha com PCE, com produto controlado pelo Exército, o direito de defender seu acervo e defender sua vida nos locais de deslocamento e competição, de treinamento e competição. Só isso, nada mais. A gente não tem autorização para viajar armado. Vou passear no sítio do meu amigo. Não tenho essa autorização. Eu não tenho autorização para ir para balada armado. Eu não tenho autorização para ir para o restaurante armado, para o cinema armado. Todas essas situações, na minha ótica, configuram um porte legal. E como tem havido um crescimento exponencial do número de atiradores, de igual modo tem ocorrido também um crescimento
do número de irregularidades praticadas. Mas isso eu acredito que a gente consiga, assim, com informação, com a divulgação de boas ideias e boas práticas, a gente consiga minimizar. A gente tem um levantamento que foi feito no ano passado, Rafael, que diz que a gente tem em torno de 250 a 300 mil atiradores cadastrados no Brasil. Então, por mais que a notícia de um CAC preso tenha uma grande repercussão, vamos dizer assim, o número é muito inexpressivo perto da infinidade de atiradores, né? Então, assim, Belo Horizonte, eu não tenho nem ideia de quantos clubes que existem hoje, porque aumentou muito, nem tampouco de quantos atiradores ativos que a gente tem. E o que eu falo é o seguinte, Mas, assim como toda profissão, ou melhor dizendo, como todo esporte, nós temos os bons praticadores e os maus praticadores, né? Se você pegar aí, vamos, sei lá, o jiu-jitsu, a pessoa que treina o jiu-jitsu ou qualquer outra arte marcial, ela treina e tem uma disciplina para não usar aquilo ali para aprontar confusão na rua. Se um lutador, um praticante de arte marcial, cria um tumulto, cria uma confusão, bate em alguém desnecessariamente, valendo-se daquela sua prática esportiva, aquela habilidade, né? Isso não pode mensurar, estirar por base todas as pessoas que praticam aquela arte marcial. Assim como o tiro. Se um indivíduo for preso porque cometeu uma irregularidade, um porte ilegal, não pode, ao meu ver, demonizar os outros praticantes. Né? Como você bem disse, é um número ínfimo, perto da quantidade hoje de praticantes de tiro esportivo. A lei estabelece, Rafael, requisitos objetivos, né, para a pessoa se tornar atirador. Para ela ser CAC, né, colecionador, atirador, caçador. Idade mínima de 25 anos, idoneidade moral, ter condições lícitas de prover seu próprio sustento, residência fixa. Aí tem também para o CR, ele tem que passar no psicotécnico e também tem que fazer a prova de tiro, ele tem que demonstrar tudo isso para poder obter a autorização do Exército de trabalhar com, de praticar o esporte. Então, esse pessoal, né, vamos dizer assim, esse grupo de pessoas, é gente de bem, vamos tratar assim, sabe? É um pai de família, é um cara, que não tem passagem criminal, é um cara que cumpre as leis. A gente discorda das leis, eu discordo, eu acho que, assim, poderia ser muito mais simplificado o processo, tem inúmeras críticas. Tanto ao processo de aquisição de armas junto à Polícia Federal, quanto de obtenção de CR e demais procedimentos do Exército. Mas eu não posso descumprir aquilo que está colocado pelo simples fato de discordar. Cabe a mim, enquanto cidadão, cumprir as leis e, de maneira democrática, respeitando o jogo democrático, vamos discutir essas regras. Eu acho que aí sim a gente consegue uma mudança que vai ser válida para todo mundo. Eu digo, Rafael, a primeira arma que eu adquiri, aliás, o meu CR, esse pedacinho de papel que eu mostrei, demorou 9 meses. Para sair uma autorização de compra junto à 4ª Região Militar, tá demorando 6, 7, 8, 9 meses. Para sair uma guia de tráfico, está demorando, 6 meses. Então, assim, é tudo muito caro, muito burocrático, muito lento. E isso favorece também a prática de determinadas irregularidades. Então, assim, a gente tem que ter muita paciência, tem que ter muita, realmente, perseverança para andar dentro da linha e construir aí uma maioria para alterar essas regras. Eu percebi por parte do presidente Jair Bolsonaro uma intenção de modificar isso, modificar algumas questões atreladas aí ao Estatuto de Desarmamento via canetada presidencial. Não é assim que funciona. Tanto que dos 7 decretos publicados por ele, lançados por ele, hoje apenas 2 estão em vigência. A alteração do Estatuto de Desarmamento dessas normas tem que ser feita pelo Congresso Nacional. Esse debate é lá.
É lá que nós, armamentistas, eu sou armamentista, eu, essa minha visão de mundo não é segredo para ninguém, muito menos para você, mas, por outro lado, eu tenho que respeitar aquilo que está colocado. E a gente sabe que essa alteração aí do Estatuto de Desarmamento, que foi proposto como forma de solucionar o problema da violência no Brasil, pelo contrário, o número de armas irregulares e de apreensões de armas contrabandeadas, etc., todos esses crimes que envolvem arma de fogo, facções criminosas, etc., isso teve nos últimos anos, né, um crescimento exponencial, então não vai ser uma lei que vai mudar essa realidade. A intenção de fundo poderia até ser boa, mas na prática não funcionou. E com relação ao Estatuto de Desarmamento, tem um detalhe, que tanto a posse quanto o porte, principalmente o porte, mas a posse também foram demonizados. Então a Lei 10.826 veio regulamentar a questão da utilização de armas e munições no Brasil, mas a intenção do legislador naquele momento era a proibição, tanto que em 2005 ocorreu o referendo, onde a maioria esmagadora da população do Brasil votou não pela proibição da utilização de armas de fogo. Mas mesmo assim, o Estatuto de Desarmamento continuou em vigência, tal como ele foi publicado, tal como ele foi posto, o que é uma grande injustiça. Então, hoje o que está acontecendo, a gente teve aí um crescimento exponencial no número de registro de arma. Tá dando alguma interferência aí. Tá ouvindo bem? Tá dando... Parece que tá batendo em alguma coisa aí. Agora parou. Melhorou? Melhorou. A gente teve um crescimento exponencial aí no número de armas. Por quê? Porque antes o cidadão, ele sequer sabia, Rafael, que ele poderia comprar uma arma. A pessoa sabia que era proibido. Ela não sabia que ela poderia comprar, ela não saberia como que ela poderia fazer. Aí hoje com a internet, com as redes sociais, etc., e também com a quebra desse critério subjetivo de análise por parte do policial, da autoridade policial, né, no caso do delegado de Polícia Federal, de conceder ou não autorização para compra de arma. Se o cidadão preenche requisitos objetivos, tem que deferir e pronto. Ou a lei não vale para todos, né? Então, assim, houve a quebra desse critério de subjetividade e isso favoreceu muito a aquisição de armas. E as pessoas estão comprando armas, sim, e eu acredito que daqui a uns tempos, Rafael, a gente vai conseguir uma redução nessa criminalidade violenta, em assalto à residência, em roubo de carro, sabe, esse tipo de crime violento, etc. Porque antigamente o pessoal, antes do Estatuto de Desarmamento, a pessoa, para invadir uma casa, ela pensava 10 vezes se valeria a pena. Se aquele senhorzinho que estava lá não tinha uma espingarda, uma cartucheira esperando por ele. A partir da promulgação do Estatuto de Desarmamento e do desarmamento do povo, foram milhares e milhares de armas entregues à Polícia Federal, uma arma que valeria aí, sei lá, 10 mil reais foi indenizado por 100. Você se recorda disso, né? Meu pai entregou na época um 38 que ele tinha, pagaram 125 reais. Pois é, então assim, o Estado recebeu essas armas, pagou uma mixaria, porque se pagasse o que vale, ok, eu quero me desfazer de minhas armas, não quero mais arma, eu entrego lá na Polícia Federal, eles me pagam, pelo menos aquilo que eu paguei. Olha que legal, mas não, ele quer te dar uma esmola para você entregar seu armamento. Tem uma pergunta aqui. O seu tá dando alguma interferência, não sei se seu microfone, alguma coisa tá batendo aí, parece que tá batendo Tá. Tem alguma coisa batendo aí. A Patrícia, até minha aluna, tá fazendo uma pergunta aqui que é até bacana, e eu vou respondê-la e o senhor pode até explicar como que funciona isso. Ela perguntou aqui o seguinte, se uma pessoa menor de idade pegar a arma de fogo, que está totalmente registrada, tal, do irmão dela ou do pai, que é maior de idade, que é atirador esportivo, essa pessoa menor de idade leva essa arma para a escola e mata um coleguinha. Patrícia, primeiro é o seguinte, o menor de idade ele não comete crime, ele comete o ato infracional, tá? Então ele vai responder pelo ato infracional nos termos do Estatuto da Criança e Adolescente. Só que o responsável por aquele indivíduo que é menor de idade, e se também for o responsável pela arma, ele tem responsabilidade sobre os atos daquele menor. Então ele também vai responder
por ter deixado aquela arma, por ter deixado a maneira de fazer... por ter, Omissão de cautela, né, Rafael? Exato. Ele é o garantidor ali. Ele tem que evitar que aquela pessoa pegue aquela arma e faça alguma coisa, tá? Então o menor responde, mas o responsável legal por ele também responderá. E aí, Zé Antônio, fazendo uma inserção em cima dessa pergunta da Patrícia, como que hoje o indivíduo, há alguma obrigação? E como que, se há alguma obrigação, como que o indivíduo que tem uma arma ou 10 armas e tem as devidas autorizações, como que ele deve proceder para garantir a segurança que outra pessoa não vá pegar a sua arma? Como que funciona isso? Há uma fiscalização? Eu gostaria que o senhor falasse disso também. Tem sim. Existia no âmbito do SINARM, que é a Polícia Federal, uma proposta de que a gente, né, que a pessoa que fosse adquirir um armamento, que ela tivesse, junto com o pedido, ela tivesse comprovando a aquisição de um cofre para armazenar esse armamento. Essa regra não prevaleceu, mas o adquirente da arma de fogo ele tem que declarar a segurança dessa arma. Ele tem que declarar que ele vai guardar esse armamento em local seguro. No caso da gente que é atirador desportivo, quando a gente faz dá a entrada nessa papelada lá junto ao Exército, antes do Exército aprovar o CR, né, o Certificado de Registro, é enviado, na minha residência vieram 2 militares, para verificar justamente as condições de segurança para a guarda do meu acervo. Então, eles verificaram o meu cofre, eles verificaram, né, no caso, o edifício onde eu moro, se tinha alarme, se tinha cerca, etc. E aí, passando por esses critérios objetivos, eles deferem ou não, ou determinam aí algumas alterações. Então, no caso, para o SINARM não é necessário ter o cofre, mas você tem que declarar a segurança do seu acervo. No caso do Exército, você tem que ter cofre, para você guardar essas armas e a munição, né? É obrigatório. Entendi. Outra pergunta que o advogado Reale está perguntando. Se a situação for com um veículo, se é o mesmo raciocínio. Eu não conheço, né? Você falou Francisco. Uhum. Se a pergunta for do menor de idade pegar o veículo do pai e conduzir, eu entendo que sim, ele comete um ato infracional e o responsável também, pelo indivíduo, também há de ser responsabilizado por ter deixado de exercer seu cuidado, o menor de idade, melhor dizendo, o filho ter pego seu carro. É aquilo que eu falo. Já tive situação do indivíduo pegar o carro do pai, menino de 15 anos, e aí o pai depois fala assim, fala com a polícia que eu não sabia. Isso acontece muito no interior, né? O menino de 15, 16 anos já dirige, e aí o pai fala, fala com a polícia que eu não sabia, que você pegou a chave enquanto eu dormia. Problema, ele tem que ter o devido cuidado. Um carro, ele tem que guardar a chave para o seu filho não pegar. Uma arma, ele tem que guardar também para o seu filho não pegar. É aquela responsabilidade, né, normal pelo menor de idade. O seu responsável tem que arcar com os atos disso. Por força de lei, os pais, né, são responsáveis pelos atos praticados pelos menores. Então, assim, no caso do acidente de trânsito, o menor foi lá e causou um acidente, ele vai ser responsabilizado tanto na esfera civil quanto criminal, se aquilo ali também configurar um delito, né? Uhum. Pode continuar, Zé. Nós temos mais 5 minutos. Nós temos quanto tempo? 5 minutos. Rafael, assim, é um tema que, para a gente debater em 1 hora, é um tema muito vasto, sabe? E a gente fez esse apanhado geral aí, daquilo que configura o porte de trânsito e o porte de arma. Existe uma definição que eu gosto, que o porte de arma o porte de arma, por exemplo, das forças militares, né, de magistrado, o porte funcional, vamos dizer assim, que é o porte amplo. O nosso porte é um porte condicionado. Ele é condicionado tanto ao cumprimento das exigências impostas pela atividade, quanto ao deslocamento, né, para treinamento e competição. Então, está muito claro que, para mim, eu acho que também ficou claro aí para vocês, que o CAC, né, o caçador, o atirador e colecionador, ele não tem porte de arma, mas ele tem o direito de portar uma arma. Em qual condição? Em deslocamento para treinamento e competição.
É, O Marcos Assis fez uma pergunta aí, vulgo Marcão, né? Fez uma uhum, pergunta. Se o cara que está transportando, está em trânsito para o centro de treinamento e tal, e sofre uma tentativa de assalto, se ele pode usar o seu armamento para se defender sem que sofra maiores penalidades. Marcão, eu vou dar o meu ponto de vista aqui, que eu não sei se o Zé Antônio concorda com ele. Eu entendo o seguinte: no caso, aí seria uma legítima defesa. Se ele utilizar de maneira proporcional dentro dos ditames do Código Penal, eu acho sim que há uma excludente ali e ele não responderia pelo crime, desde que proporcional. Né? A legítima defesa fala que ela tem que ser proporcional ao ataque, né? Pegar e desferir todos os tiros no indivíduo para o indivíduo morrer e falar, foi legítima defesa. Então a gente tem um cenário. O outro cenário o José Antônio mencionou que uma arma do acervo ele pode utilizar no trânsito até para proteger o seu acervo, especificou aí qual que é a condição dessa arma. Eu entendo que se ele tiver com sua arma de maneira irregular, que não é o caso aqui mencionado por você, mas se ele tiver naquela situação que o doutor Zentão mencionou, estava num bar, numa boate, voltou, está portando a arma. Ali configura o porte legal. Se ele utilizar essa arma para se defender, vai configurar e matar o indivíduo, se configurar a legítima defesa, ao meu ver, ele é absolvido do crime de homicídio. Mas o crime de porte ilegal não. Uma coisa não condiciona a outra. Ele pode utilizar a sua arma para se proteger? Pode. Mas se ela estivesse de maneira irregular, ela não vai o absolver do crime de porte ilegal. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Sim. Respondendo a pergunta do Marcos, na minha visão, ele não, ele não pode usar, ele deve usar. Quando você está armado, a situação, vamos dizer assim, você não pode vacilar. Então, o risco, por exemplo, de um elemento como esse, quem tomar seu armamento e até utilizar ele contra você, é muito grande. Então, a partir do momento que a sua integridade física, a sua vida está em risco, e esse é o bem maior que deve ser protegido, com uma arma de fogo, você deve utilizá-lo. Por isso que é importante aí o treinamento, a capacitação, ter ciência dos limites da nossa legítima defesa, né? Então, assim, são bens jurídicos, a vida e o patrimônio são bens jurídicos que a gente tem que distinguir muito bem. Eu não vou usar minha arma para defender o roubo de uma bicicleta, eu não vou matar o ladrão, sabe? O ladrão está lá desarmado, roubando a bicicleta, eu vou lá e efetuo um disparo contra ele. Não, não vou fazer isso. A polícia que vai correr atrás do ladrão, pegar o ladrão, jogar spray de pimenta no ladrão, não é, Rafael? Eu vou usar a minha arma para defender a minha vida. Então, a partir do momento que a ameaça está apontando uma arma em minha direção e eu percebo que aquilo ali vai ter um desdobramento ruim, aí sim eu estou legitimado a utilizar o armamento. E essa história de 2, 3, 4 tiros, isso não interessa. Você vai utilizar o seu armamento até a ameaça cessar. Essa que é a verdade. Aqui já deu tempo final, Zé Antônio, 2 minutos, então só vou te pedir aqui, para ver se você consegue falar aí 1 minuto, a questão de o que hoje a pessoa pode pegar e ir num clube de tiro e falar assim, eu quero alugar arma, munição e atirar? Como que funciona hoje? Hoje a pessoa pode, os clubes de tiro, apesar, a gente está vivendo um momento atípico, né? Mas as pessoas podem e devem procurar um clube de tiro próximo de sua casa ou de sua preferência, procurar na internet aí, fazer uma aula experimental, ter o primeiro contato. Eu só, com relação ao armamento, assim, é procurar uma empresa séria, idônea e instrutores sérios e idôneos, né? Então, assim, ela pode se dirigir a um clube de tiro, solicitar aí essa aula e vai atirar aí com os calibres e com as armas que dispõe o clube ou que dispõe o instrutor. E tenho certeza que quem atirar vai gostar, é um esporte muito legal. A gente vai usar essa arma tanto para a nossa defesa, quanto também para a prática esportiva. E não tem maiores dificuldades, não existe nenhuma restrição, viu, Rafael, para poder entrar no clube de tiro. Alguns clubes, eles exigem um agendamento prévio, eles exigem também que você mande cópia do documento de identidade, etc. Eles fazem uma pesquisa antes, né, nos sistemas do Tribunal de Justiça, da Polícia Civil, para poder verificar se trata de uma pessoa idônea, sabe? Zé, vou te agradecer, tem 30 segundos aqui. Muito obrigado Falou, pela prosa. um abraço. Gente, quem quiser aí mais perguntas, quiser mandar pergunta aí pro Zé Antônio no Instagram dele ou no meu, quem quiser conhecer mais esse mundo aí do tiro, da prática esportiva,
Segue lá, Zé Fraga BH, tirem suas dúvidas com ele, tirem suas dúvidas aí que a gente puder ajudar. Boa noite, obrigado a todo mundo que participou de mais essa prosa penal. Valeu, Rafa. Um abraço.